Aí, isso deu certo. Oi, Ivan, boa noite. Tudo Boa bem, querida? noite. Tudo Boa noite a bem? todos. A gente pede desculpa pelos minutinhos de atraso. Estávamos aqui nos afinando para entrar, não é? É, Mas deu que bom que certo, né? deu certo, estamos aqui. E hoje é uma alegria que a Vanessa, tão querida, tão cheia de sabedoria, é psicóloga e que tem levado um trabalho com mulheres já há alguns anos, e um trabalho muito bonito, sólido, tocado várias mulheres nesse sentido. É uma honra que você hoje traz esse conteúdo da Clarissa Pincola. E então a nossa sugestão, minha e da Sol, é que a escuta seja muito aberta hoje para essa mulher e para também essa precursora, né, que foi a Clarissa, e até hoje tudo que ela trouxe e tem trazido se reflete, reverbera e toca e desperta muitas mulheres. E o conto La Loba, que é maravilhoso, hoje a gente vai mergulhar nele com a Vanessa. Então, todas bem-vindas e um abraço assim no coração de cada uma nesses dias de quarentena, né, de incertezas, do inseguro, do incerto. É nesse momento eu, a Sol e todas as mulheres que vêm aqui à noite nesse horário falar com vocês, temos ficado muito felizes de conseguir ter esse espaço de nutrição, né, diante e dentro desse caos e que a gente consiga manter o nosso coração quentinho, nossa tranquilidade, porque nada é por acaso, inclusive essa fase, né, nossa, como micro e como macro. E então, meu abraço em todas vocês que aqui assistem hoje as nossas lives, hoje, todos os dias, as nossas aulas. E, e é isso. Então, a gente vai agora com a Vanessa fazer esse mergulho. Um abraço, um Obrigada, beijo. Tássia. Uma honra estar aqui. Uma honra para nós. Um beijo. Tô aqui assistindo. Beijo. Tá bom. Então vamos lá. Nossa, a Tássia foi falando e eu fui vendo vocês entrarem, eu fui imaginando um grande círculo com todas vocês. Estou toda arrepiada aqui de sentir todas essas mulheres lindas aqui. Mas então vamos lá. A proposta hoje é trazer um pouco de La Loba, que eu acho um dos contos mais lindos da Clarissa e que me toca profundamente. Sem La Loba, a gente não anda no livro. A gente não consegue mergulhar em mulheres que correm com lobas. É, mulheres que correm com lobos, né? Então, a minha sugestão para hoje é para você que está aqui escutando, se você já teve contato com esse livro, se você não teve contato com esse livro, você também parar para pensar um pouquinho sobre qual foi seu primeiro contato com esse livro, Mulheres que Correm com Lu. Ô, Thaís, trava um pouquinho sim, tá? Mas já volta, é normal, porque tem muitas lives ao mesmo tempo. Vocês, eu fiz um roteirinho, então eu vou estar sempre seguindo, senão eu vou falar muito e acabo não falando tudo que eu quero falar, tá? É, Então, a primeira pergunta é: como foi seu primeiro contato com esse livro, que é a Bíblia do Feminino, a Bíblia do Sagrado Feminino, que norteia muito um caminho? O meu primeiro contato, se vocês quiserem escrever sobre esse seu primeiro contato com esse livro, podem escrever, tá? O que der tempo de eu partilhar aqui com todo mundo, eu partilho. O meu primeiro contato com esse livro foi a partir da minha mãe. Ela me deu de presente esse livro. E eu confesso que a primeira vez que eu li ele, eu li totalmente com um olhar analítico, ou seja, eu li como psicóloga e não como mulher.
Então eu ficava buscando entender o que estava, quais eram os arquétipos, o que estava acontecendo, o que estava atuando ali naquele momento. E não exatamente como mulher. Aí quando eu fui fazer a formação do TC, uma das sugestões de livro era esse livro. E aí sim, aí eu fui ler como mulher. E aí foi que eu senti de verdade esse livro. E foi quando eu conheci a Marcela Carolina e a gente, em cima desse livro, montou um projeto que é Mulheres Juntas Criam. E aí nada aconteceu como a gente queria que acontecesse, como a gente planejou, porque esse livro é ele que te impulsiona, né? É ele que te coloca o que ele quer te colocar, não é o que a gente quer, né? Ele é um livro que te escolhe, não você que escolhe ele. E aí o primeiro conto para mim é um conto muito forte. Por quê? Sem recolher os nossos ossos, a gente não consegue fazer a jornada desse livro. A gente não consegue dar um passo para frente e entender o que os outros contos têm a nos dizer. Então, a sugestão que eu dou para quem já leu, quer reler, ou quem vai começar a ler esse livro, é se colocar nesse espaço como todos os personagens. Então, em La Loba, você é a velha, você é os ossos, você é a fogueira, você é o canto. E aí você vai sentindo um pouco desse desse caminho que está que tá no conto La Loba, né? O livro é Mulheres que Correm com Lobos e o conto é o primeiro conto. Tem gente perguntando, né? É La Loba, tá? Então a gente vai entrar um pouquinho. Eu gosto de entrar um pouquinho em La Loba antes da história, que é quando a Clarissa fala sobre os três caminhos, os três nervos auditivos que levam até o cérebro. É um pedacinho que nem sempre a gente dá atenção, mas é um pedaço bem interessante para a gente pensar, até inclusive no momento que a gente está vivendo. Ela coloca que existe o nervo auditivo para escutar as conversas do mundo, o nervo auditivo para escutar e aprender a aprender, né, o que a gente precisa aprender e a arte, e o terceiro nervo para escutar a própria alma. Então, nesse momento em que a gente tem um monte de informações, a Clarissa já traz uma dica muito importante para a gente. Escutar, né? Esse escutar a alma, né? Esse nervo auditivo para escutar a alma. Então, para entrar no conto da La Loba, é importante que a gente comece a escutar a nossa alma, tá bom? Quem está perguntando de novo qual é o livro é Mulheres que Correm com Lobos e o conto Ela Loba. Então, o conto dela Loba, vou contar um pouquinho dele para vocês, vem falar de uma mulher velha, cabeluda, gorda, que faz sons de animais e que a sua maior tarefa é recolher ossos e montar os bichos dos ossos que ela procura, né? Dos ossos que ela encontra. Depois que ela faz isso, ela medita, senta na frente dos ossos, da fogueira, medita para escolher um canto e começa a cantar, para que esses ossos comecem a ganhar vida, ganhar carne, ganhar sangue, ganhar pelos. E ela loba, ela vai cantando, cantando até que esse lobo, esse animal, se preencha completamente, tá? E aí eu gosto desse pedaço aqui do livro que eu vou ler para vocês. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio,
respirando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre seus flancos, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre, livre na direção do horizonte. Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol, e quem sabe estiver um pouco perdido, cansado, sem dúvida, você tem sorte, porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo, algo da alma. Então, esse é o conto da La Loba, que vem para a gente carregado de símbolos, né? Porque o Jung, ele trabalha com muitos símbolos, né? E a Clarissa, ela é junguiana. Então, ela vai trazer para os contos dela muitos símbolos. A velha tem um significado, o osso tem outro significado, e aí a gente pode, através desse significado, e entendendo como isso atua na nossa vida. Então, para esse momento, o que eu peço para vocês é que a gente respire, porque entrar em La Loba pede para a gente essa respiração. Então, quem está aqui comigo, fecha os seus olhos um pouquinho e só assenta o coração. Respira e assenta o seu coração. E você pode ir repetindo comigo uma frase que pode estar te acalmando nesses dias em que a gente está exatamente como a La Loba. A gente está dentro da caverna. Então, respira fundo e diz comigo: eu estou aqui. Eu estou aqui agora. Eu estou em casa. Respira mais uma vez, profundamente. Eu estou aqui. Eu estou aqui agora. Eu estou em casa. De novo. Eu estou aqui. Eu estou aqui agora. Eu estou em casa. Por que eu estou fazendo essa respiração para a gente iniciar as interpretações do conto La Loba? Porque entrar na caverna e olhar para os nossos ossos é um desafio. E a gente está vivenciando isso de forma mundial, né? Onde todos os sinais foram dados para entra para a caverna. E aí todo mundo, em todos os lugares do mundo, entraram para a caverna. Mas a hora que chegou lá, deu uma agonia tão grande e saiu correndo da caverna. Por que que tem essa dificuldade de a gente entrar para dentro da caverna e encontrar a nossa La Loba, recolher os nossos ossos? Então, entrar dentro de si para se perceber exige da gente essa respiração, esse encontro e falar: tá tudo bem, eu estou aqui agora, eu estou em casa. Então, a velha, ela vem trazer para a gente esse aspecto que a gente tem negado há algum tempo, né? Então, a gente vive numa sociedade em que se valoriza muito a juventude e se esquece da sabedoria dos idosos. Aí a gente se depara com uma pandemia onde a gente precisa cuidar dos idosos, né? Então, são muitos pontos que a gente pode comparar de La Loba com o que a gente está vivendo nesse momento. E aí, como que a gente está dentro de casa? Como que a gente está recolhendo esses ossos, né? Eu fiquei imaginando numa outra fala da Clarissa, que é: sempre tem uma mulher de pantufas consertando a casa, né? Então, nesse momento, a gente está vestindo a La Loba, a gente está dentro de casa, a gente está com o cabelo amarrado para cima, meio despenteado, de pantufas, né? Porque a gente está ficando dentro de casa. E a gente está vestindo essa La Loba. E o que a gente está fazendo com ela? A gente está usando dessa sabedoria, a gente está
olhando para esses ossos, ou a gente está se recusando a olhar para eles. Porque os ossos, eles significam indestrutibilidade, força da vida. Também pode representar o passado. E às vezes, olhar para o passado ainda é muito doloroso. E entrar dentro de casa, olhar nos nossos ossos, revirar os nossos guarda-roupas, traz algo de doloroso. Por isso a gente corre, por isso a gente não quer olhar, não quer perceber, não quer interagir com esse quebra-cabeça que está, às vezes, diante dos nossos olhos nesse período. Em algum momento na sua vida, a tua jornada vai te empurrar para olhar para esses ossos. Pode ser depois de uma separação, pode ser dificuldades financeiras, alguém que você gosta que morreu, problemas no trabalho, alguma situação na sua vida vai te empurrar para essa jornada de recolher os ossos, de olhar para esses ossos e ressignificar esses ossos, né? Eu gosto muito de olhar para os ossos como um quebra-cabeça, né? Onde cada pedacinho tem uma importância. E às vezes aquilo que você considera ser algo insignificante faz muita diferença. Recentemente eu me machuquei, eu quebrei o calcanhar. E fiquei sabendo na entrada para a cirurgia que se o pedacinho do meu osso não conseguisse, o médico não conseguisse fazer com o pino, ele ia ter que fazer uma outra cirurgia para tirar um ossinho do meu quadril para fazer o enxerto. E eu fiquei pensando muito, quando eu recebi essa mensagem assim, entrando para o centro cirúrgico, eu fiquei pensando exatamente nesse pedacinho. Que quebra-cabeça é esse, né, que eu preciso olhar? E logo em seguida eu dormi e só acordei depois da cirurgia. E não precisou fazer a outra cirurgia. O médico conseguiu refazer com tudo. Então, pensa, um pequeno pedacinho fez total diferença. Poderia ser que não houvesse um encaixe. E aí eu estava falando de ossos, literalmente. Que pedacinho é esse que eu precisava olhar, que eu precisava perceber, que eu precisava entender? O que eu precisava sentir? Então, cada pequeno detalhe da nossa vida precisa ser olhado com amor e sem julgamento. E a dica que eu dou é do diário feminino. Acho que o diário ajuda muito a gente nesse contato com a Laluba. Porque no diário você vai anotando suas percepções, detalhes de coisas que daqui a alguns anos você pode olhar e notar o quanto você foi ressignificando coisas da sua vida. Cada parte da nossa história, ela é importante. Às vezes aquela que você acha mais ruim, mais difícil, você quer jogar fora. Mas ela vai fazer falta no quebra-cabeça de você montar o seu lobo, de você montar o seu esqueleto, de você resgatar e ressignificar algo da sua vida. Isso que aparentemente foi tão ruim pode ser um grande ensinamento, né? Então, como eu escolho olhar para isso? Eu penso que La Loba traz para a gente essa autorresponsabilidade de recolher esses ossos. Porque às vezes a gente vai deixando ossos espalhados para cá, ossos espalhados para lá, e aí a gente vai colocando para que o outro recolha esses ossos. Mas isso não é responsabilidade do outro, isso é responsabilidade minha, é meu autocuidado, é minha autopercepção. E muitas vezes, por conta da dor, a gente não olha e a gente não se permite ir lá e recolher, né? Como a La Loba faz, né?
ela cavuca, ela anda no deserto, ela busca encontrar esses ossos, né? E esse é um movimento muito feminino, né? De buscar olhar para dentro, de buscar perceber isso que eu preciso olhar. E o momento que a gente está vivendo hoje, na verdade, eu até estava comentando com uma amiga hoje, à tarde, que o mundo está recolhendo os ossos, né? O planeta Terra está recolhendo os ossos, e nós temos a responsabilidade de, neste momento, recolher os nossos próprios ossos, né? Que a gente deixou espalhado aí pela Terra, e a gente precisa ir buscar esses pedacinhos para fazer esse encaixe. Depois que ela loba recolhe os ossos e ela vai montando as peças, ela senta diante da fogueira e ela medita para escolher qual é a música que ela vai cantar. E eu acho muito interessante que a Clarissa coloca que é a música que vem dos ovários, ou seja, é um poder feminino mesmo, né? Interno. Não importa se você está cantando uma voz linda e maravilhosa ou se você está simplesmente murmurando. O importante é que você cante, que isso venha de dentro do seu coração. Não é não é você não precisa ser uma cantora para cantar, né? Diante daquilo que está que é seu, né? Porque ela canta diante dos ossos, ou seja, ela canta diante daquilo que é dela. Ela louva e se alegra diante da própria vida dela, né? Dos próprios ossos que são dela, né? Então, eu acho muito interessante a gente olhar e pensar nessa relação que a gente tem com a gente mesmo, porque é um processo de entrar para dentro da sua casa, de entrar para dentro do seu quarto, de silenciar, de olhar para isso que dói e poder ver qual é o ensinamento que isso te traz, né? Isso é uma das coisas que a La Loba traz mais profundo, né? Então, como despertar os ossos e fazer os ossos saírem para a vida, para o mundo, né? Então, uma das coisas é dançar, cantar, meditar, entrar em contato com a nossa imaginação criativa. E quando eu estou falando de imaginação criativa, eu não estou falando de você fazer uma obra de arte. Tem mulheres que desenvolvem a arte, sim, vão fazer arte, né? Mas eu estou falando de trazer isso para o nosso dia a dia. Então, é eu fazer um bolo sendo criativa, usando aquilo que eu tenho dentro de casa, eu fazer uma janta, cuidar das minhas plantas, né? Decorar, de repente, um ambiente na minha casa usando aquilo que eu tenho. Isso é despertar essa imaginação criativa que existe dentro da gente e se permitir viver cada instante, né? Vivendo o que a gente tem naquele momento. E aí a gente pode remeter ao que a gente está vivendo agora, né? Que dificuldade de ser feliz com aquilo que a gente tem dentro de casa, né? E de ser criativo com aquilo que a gente tem dentro de casa, né? E se pôr a criar é deixar vir sem julgar. Se o que eu estou fazendo é bonito ou é feio, enfim, é simplesmente criar a partir daquilo que eu tenho dentro do meu coração. Eu gosto muito da criação a partir de colagens, né? Que você pode ir escolhendo figuras aleatórias que o seu inconsciente chamou a atenção e ir formando aí a sua obra de arte, sem necessariamente se preocupar se isso está belo ou não, mas sim se isso está
se isso faz sentido para o seu coração, tá? E aí a Clarissa traz uma coisa muito, 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 muito linda e muito interessante para a gente pensar, que é a história dos quatro rabinos. Mas antes de eu entrar na história dos quatro rabinos, tem alguém que quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Se alguma coisa que eu disse já fez sentido para você? Oi, Helenita. Tá, então acho que eu posso prosseguir, né? Quando a gente encontra a La Loba e a gente se depara com ela, a gente fica encantada, né? Desperta um fogo em nós, uma sabedoria em nós muito gostosa, que a gente começa a ter um empoderamento da gente mesmo, no sentido de que a gente consegue fazer escolhas, né? Eu começar a escolher o que eu quero carregar, que osso eu quero carregar, o que eu preciso ressignificar. A gente começa a escolher o que realmente a gente quer para a gente. E esse é o verdadeiro empoderamento feminino, né? E aí a gente deslumbra isso. E aí acontece que a gente quer que muitas mulheres vivam, muitas mulheres leem o livro Mulheres que Correm com Lobos. E aí a gente começa a espalhar isso para os quatro ventos do mundo, né? Os quatro cantos do mundo. Mas a jornada é individual. Às vezes, partilhar dessa jornada com alguém que já está no mesmo processo que você é legal. Mas não tem como a gente viver isso pelo outro. Cada um vai ter o seu momento, o seu encontro com a Laloba, né? E aí ela fala dos quatro rabinos. E a história dos quatro rabinos eu tento trazer para minha vida todos os dias. Porque eu não sei se vocês já viram quatro rabinos, mas são quatro homens que foram levados até o céu, vamos dizer assim, né? E quando eles voltam de lá, um dos rabinos enlouquece de ver o que ele viu. O segundo rabino, ele passa a não acreditar, ele diz que foi só um sonho e não dá muita importância para aquilo. O terceiro rabino, ele ficou obcecado, né? E ficando obcecado, ele quer convencer todo mundo a ir para o mesmo caminho. Tá travando? É que tem muita live agora, mas depois a live vai ficar disponível e não vai travar daí. Tá bom, Andressa? Porque para mim aqui não tá. Aqui tá normalzinho. Então, o terceiro rabino é aquele que quer convencer todo mundo que o caminho existente é o caminho do sagrado feminino, que você tem que encontrar com a loba. E não é bem assim, né? Cada um tem seu tempo para esse encontro e se quiser ter esse encontro, né? Nem todas as mulheres vão querer e tá tudo bem, né? E aí vem o quarto rabino, que é poeta, e faz então poemas para a filha e consegue ir trazendo gradativamente o aprendizado para a vida. É aí que chega esse ponto de que cada um tem seu tempo de jornada, cada um tem seu momento de perceber, de entrar nesse mundo de recolher seus ossos. Em algum momento na sua vida vai aparecer a La Loba. Ela vai bater na sua porta e quando isso acontecer, é você que vai escolher se é esse momento, né? E tá tudo bem se você disser até aqui, daqui eu ainda não quero ir. Né? A mulher que tem, que se permite conhecer, ela vai percebendo até onde ela pode ir e onde ela deve ficar. Que osso ela vai recolher e que osso ela vai deixar.
que momento ela pode prosseguir e que momento não, né? Porque a jornada com a La Loba, que é uma coisa que eu venho repensando muito, ela não precisa ser dolorosa, né? Que aí a gente entra na jornada do herói, né? Fazendo aí uma comparação, ou da heroína. A gente tem muito imprimido dentro da gente que precisa ser doloroso, mas eu posso dar os meus passos, encaixar os meus ossos no tempo em que eu senti que posso fazer isso. Eu acho muito responsável da nossa parte entender que cada uma de nós vai ter um momento para recolher esses ossos. Não adianta forçar o outro e que ele siga o mesmo caminho que você, né? Porque não é assim que funciona. O que eu percebo, que eu também noto na La Loba, é que uma vez que você recolhe um osso e você vai juntando seus pedacinhos, você. Ah, que legal! A Thaís, né, colocando aqui que tá juntando, né, Thaís? E a. Ah, eu não sei qual que é o nome, porque aqui não aparece, mas que tá dançando diariamente em casa. É uma forma, né? E é muito gostoso quando a gente se permite fazer essa arte criativa para a gente mesma, né? Para mais ninguém, só para a gente. O que eu estava dizendo é que o que eu percebo é que cada vez que eu faço um ciclo da minha vida e que eu recolho alguns ossos e que eu monto uma parte desse quebra-cabeça, a próxima etapa que eu vou viver na vida e que eu vou recolher alguns ossos, porque a gente está recolhendo ossos o tempo todo, né? Não é assim, recolhi meus ossos e acabou, né? Nunca mais eu vou precisar recolher ossos. Não é assim que funciona. Né? A gente está a todo tempo pescando pequenas coisas que vão nos ajudando a nos entender, a nos compor. Então, eu penso que cada vez que a gente vai recolhendo esses ossos e vivendo os nossos ciclos, vai ficando mais leve olhar para alguns ossos. Então, às vezes, aquele osso que estava ali no cantinho do quarto, eu estava com muita dificuldade de olhar, e eu olho para um outro, esse aqui está mais ameno, esse aqui está mais leve, esse aqui eu consigo agora, né? Eu olho para aquele osso, consigo encaixar no meu quebra-cabeça, e aí vai ficar mais fácil eu olhar para aquele osso que eu tinha tanto medo de olhar, eu olhar para aquele problema, aquela dificuldade que vamos dizer assim, que estava lá no guarda-roupa, né? Sim, a arte terapia junguiana é maravilhosa, né? Para a gente ir ressignificando e montando o nosso quebra-cabeça, né? Os símbolos que aparecem dentro de fazer uma mandala, por exemplo, né? Ajudam bastante a gente nesse quebra-cabeça da vida. Só que às vezes, na correria do dia a dia, a gente não tem necessariamente, às vezes a gente não consegue ter esse tempo, né? O que eu vejo com as minhas clientes, às vezes eu passo para elas alguma atividade nesse sentido, e às vezes isso se prolonga muito por conta da correria do dia a dia. Então a gente precisa trazer essa imaginação criativa no que a gente está vivendo agora, naquilo que a gente tem para agora, né? Então, no meu trabalho, o que eu tenho para agora é que eu posso usar essa criatividade, que eu possa trazer essa sabedoria da Lalu, né? E aí, entrar a Clarissa, ela traz é, um, ela traz o deserto, né? E se a gente for olhar o que o mundo está vivendo enquanto universo, né, enquanto o contexto de todo o mundo, não só do Brasil,
é exatamente esse deserto, né? Onde a gente está precisando olhar para a beleza que antes a gente não via, olhar e para a simplicidade das coisas que antes a gente não percebia, né? E aí eu vou ler, porque eu acho essa parte do livro, que é o final do conto da La Loba, eu acho tão poético, acho tão lindo. E durante várias vezes, assim, na minha vida, eu pego esse pedaço para ler e para entender que falta só 1 quilômetro para eu chegar aonde eu quero chegar. A Tânia está colocando que quando descobrimos La Loba em nós, tudo dá sentido ao que fazemos. Exatamente, Tânia. Exatamente essa sensação de quando a gente se encontra com a nossa La Loba, né? Porque cada uma de nós tem esse arquétipo dentro de si, né? Que a Clarissa fala depois bem especificamente sobre essa mulher sábia, né? A lá que sabe, no outro livro dela, que é A Ciranda das Mulheres Sábias, que eu recomendo a leitura, que é um livro extremamente poético e muito gostoso de ler e de se encontrar com essa mulher sábia que existe dentro de nós. Então eu vou ler essa parte do deserto, porque é tão rico que é interessante a gente ler como realmente é. O deserto é um lugar em que a vida se encontra muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota d'água e as flores armazenam umidade, abrindo apenas de manhã cedo e ao final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante. E quase tudo que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres. O deserto não é exuberante como uma floresta ou a selva. Ele é muito intenso e misterioso nas suas formas de vida. Muitas de nós vivem vidas desérticas, infinadas na superfície e imensas por baixo. La Loba nos revela as belas consequências que podem advir desse tipo de distribuição psíquica. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido às crueldades passadas ou por não lhe ter sido permitido uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes uma mulher tem a sensação de estar vivendo num lugar vazio e em todas as direções, 500 quilômetros de nada. No entanto, para aquela que dispuser andar 501 quilômetros, existe mais alguma coisa. Uma casa pequena e admirável, uma velha, ela está à sua espera. Quando eu leio essa parte, me surge uma esperança muito grande de que dias melhores virão, né? E que quando a gente encontra, quando a gente pensa que está lá no fim do poço, que é impossível sair daquele lugar que a gente está, daquela tristeza, daquela angústia, daquela ansiedade que a gente está vivendo hoje, né? Diante de tudo que está acontecendo no mundo, existe 1 quilômetro. Você andou tanto, você olhou para tantas coisas, né? Você recolheu tanto seus ossos, tá faltando só 1 quilômetro. Só um pedacinho para você chegar até onde você quer. Eu acho muito interessante a gente olhar para essa simbologia do deserto, da única flor que existe, né?
vermelha no cacto, né? E quando a gente começa a aprender a ver beleza aonde não parecia ser belo, né? Na nossa própria história, não na história, não fora, né? Mas dentro, né? Dentro da gente, dentro desse universo interno que precisa ser olhado com beleza. Existem, sim, os espinhos, né, o cacto, mas também existe essa flor vermelha que nos permite olhar com todo amor e ver essa beleza dentro daquilo que a gente acha que foi tão feio na nossa vida, né?